Bom, e cidades da região estão com restrições mais rígidas nesse feriado de carnaval, justamente para tentar impedir que esses números aumentem ainda mais, né? Tentar segurar essa taxa de transmissão do coronavírus. Para falar com a gente sobre isso, eu converso ao vivo com o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada por participar mais uma vez aqui do EPTV1. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Professor Sinésio, antes, em outros feriados, até mesmo no fim do ano passado, né, nas festas, a gente não teve muito essa movimentação do poder público para impedir as aglomerações, como a gente está tendo agora no Carnaval. Claro que depois da explosão de casos que a gente teve depois das festas. Como que essas medidas podem ajudar o reflexo mais para frente em relação ao coronavírus? Olha, como você disse aí, né, os governos eles tomaram um pouco mais de providência e de cuidado. E aí, esse reflexo, né, do que nós podemos estar evitando de casos, nós vamos observar em 10 dias. Embora por mais esforço que as prefeituras tenham tido, é de se esperar ainda que tenha um aumento pequeno que seja de casos. Vamos torcer para pequeno. Só para ter uma ideia, desde o dia 1º de fevereiro, o sul de Minas ele está numa tendência de queda do número de casos. Então, esses esforços são muito importantes, porque as mortes, por outro lado, só 2 dias começaram a cair, mas ainda estão estáveis. Pois é, falar justamente sobre isso, né? As mortes, a gente veio semana passada quase todos os dias com recorde de mortes em 24 horas registrando. A tendência é que a gente siga nessa ideia de recordes ou que a gente estabeleça também essa média que a gente está fazendo de casos, de queda. Então, os recordes, né, o número absoluto, é muito importante, porque ele diz diretamente, né, sobre famílias que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo. E esses números, porém, comparados, né, com o que aconteceu há 2 semanas atrás, com a média semanal, né, comparando sempre com 2 semanas atrás, que o método tem que ser adotado, eles dão mostra de que as mortes, desde o dia de ontem, elas começaram a se estabilizar. Por outro lado, em Minas Gerais, a gente observou do dia 11 para cá uma tendência o estado de Minas Gerais, uma tendência de crescimento de mortes. Então isso é muito importante de ser observado, porque se os casos continuarem a cair, né, e as mortes começarem a subir, ou a tal da letalidade, o número de mortes entre os casos começar a subir, isso pode ser um indicativo que você tem variantes que inclusive estão se tornando a doença a manifestação dela mais grave. Falando dessas variantes, né, as últimas notícias é que uma delas, que foi registrada no Reino Unido, também foi encontrada aqui em Minas Gerais. Só poderia explicar para a gente, por favor, sobre essa questão das variantes e como é importante a gente se prevenir, porque elas estão circulando aí também, ajudam a transmitir mais rápido o vírus, né? Isso, são 2 mutações que preocupam, né? Aquela que faz com que o vírus tenha uma transmissibilidade, ele contagie mais facilmente, e uma outra que é aquela que faz com que o nosso sistema imunológico, quem já teve contato com o vírus, e mesmo quem vier a ser vacinado por alguns tipos de vacina, pode ser que se essa mutante tiver contato com a pessoa, essa infecção não é reconhecida. Então, essa variante do Reino Unido, essa informação que você deu, Natália, é muito importante e preocupante, porque é uma variante que ela conjuga, primeiro, uma transmissibilidade maior, ela aumenta o potencial de contágio. E um pouco, né, ainda se questiona isso, se ela vai escapar do sistema imunológico. A de Manaus, por exemplo, ela se caracteriza mais por escapar do sistema imunológico, quer dizer, quem já teve a doença tem anticorpos, mas contra ela eles não vão agir da mesma maneira. Mas essa de maior transmissibilidade em Minas Gerais é extremamente preocupante. Professor Sinésio, para a gente encerrar, falando sobre vacinação contra o coronavírus, como que a senhora avalia essa campanha de vacinação aqui no sul de Minas? Pois é, como vocês têm noticiado, e aí não é um problema do sul de Minas, né? Por falta de uma diretriz mais direta, assertiva do Ministério da Saúde, tem havido várias variações entre municípios. Então, se priorizou a população de riscos mais idosos, é correto, e profissionais de saúde. No entanto, deveríamos estar um pouco mais preocupados em ser estritos aos profissionais de saúde que estão na linha de frente com o doente de Covid. Por quê?
porque nós precisamos ao máximo acelerar, e isso, infelizmente, pelo andar da carruagem, não vai se dar antes de abril, maio, a vacinação dos mais vulneráveis para evitar mortes e começar a vacinar aqueles que são os que mais circulam e mais podem espalhar o vírus. Então, nós ficamos felizes com iniciativas nos locais que estão dando mais certo e mais rápido, mas a gente não vê uma homogeneidade a respeito desse ritmo da vacinação. Pois é, né? Tá demorando um pouquinho mais que o esperado. Obrigada, viu, professor Sinésio, por ter participado com a gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.